Olá, tudo bem com vocês? Eu estou de volta trazendo uma nova história. Hoje eu lerei para vocês o conto O Soldadinho de Chumbo. Mas essa história não é a original, ela foi adaptada por Maurício de Souza. Você conhece Maurício de Souza? Ele é quem inventou os personagens Mônica, Cebolinha, Cascão, Chico Bento e alguns outros. Mas a história está baseada na primeira história escrita por um escritor dinamarquês. Então, eu gostaria de compartilhar com você a imagem e um pouquinho da biografia desse escritor dinamarquês. Vamos dar uma olhada? Vamos juntinhos aí observar, né, a biografia. O que é a biografia? É a história de vida de alguém, tá? Bio se refere à vida, grafia, a escrita, né, sobre essa história. Biografia de Hans Christian Andersen. Então, aqui nós temos um resumo, é um escritor dinamarquês que nasceu em 2 de abril de 1805 e faleceu em 4 de agosto de 1875. Então, ele faleceu aí com seus 70 anos. Ele foi um escritor dinamarquês, autor dos contos infantis. Foram vários, pessoal, mas vamos ver alguns deles. Soldadinho de Chumbo foi um dos contos assim muito famosos. Patinho Feio, A Pequena Sereia, A Roupa Nova do Rei, entre outros. Hans Christian nasceu em Odense, na Dinamarca, no dia 2 de abril de 1805. Era filho de um humilde sapateiro que lutou nas guerras napoleônicas e voltou gravemente doente à sua terra natal, morrendo um pouco depois. Então, aí a trajetória de vida dele não foi muito fácil, pois aos 11 anos ele perdeu o pai, né? Teve que abandonar os estudos e aí começou escrevendo algumas peças teatrais. Com 14 anos, né, ele acompanhou a apresentação de uma companhia de teatro, né? E essa companhia de teatro se instalou na sua cidade, onde ele morava na ocasião. Ele não perdia, pessoal, nenhum dos espetáculos. Né? Terminada essa temporada, a companhia seguiu viagem, né? E ele, ainda jovem, decidiu partir junto. Com o tempo, né, e com algumas cartas de recomendação, algumas moedinhas, ele foi para Copenhague em busca de um trabalho. Né? Atraído sempre pelo teatro, ele insistia em escrever peças. Duas delas chegaram às mãos de um conselheiro de Estado e ele conseguiu ganhar uma bolsa de estudos. Durante 6 anos ele frequentou essa escola, né? E aos 22 anos, quando terminou os estudos, escreveu algumas histórias infantis. Tá? E aí, pouco depois disso, começou a sua trajetória de sucesso. Tá bom? Eu mencionei aí o Hans Christian Andersen. E essa história que eu vou ler hoje então, é baseada, primeiramente, na escrita desse autor, tá? Mas ela foi adaptada por um autor brasileiro, Maurício de Souza. Inclusive, nas gravuras, tá? Nas ilustrações, são utilizadas ilustrações com personagens que nós já conhecemos, tá? Das revistas em quadrinhos. Então, vamos ler juntos? Vamos lá. O Soldadinho de Chumbo. Então, Maurício de Souza. Pedro queria muito ganhar um batalhão de soldadinhos de chumbo. Seu aniversário estava chegando e pediu aos céus que alguém lhe desse esse presente. Seu padrinho realizou seu sonho. Deu a ele uma caixa de soldadinhos de chumbo, mas no meio do papel de seda verde, entre tantos soldadinhos, havia um que não tinha uma perna.
Pedro tinha muitos brinquedos. Um urso de pelúcia, um macaco de corda, um palhaço, uma bailarina de cera e muitos outros. Mas agora ele preferia mesmo eram seus soldadinhos. Um dia, soprou uma rajada de vento, fazendo voar a cortina para fora da janela. Ela se enroscou no soldadinho perneta e o arrastou, fazendo-o cair na rua. Pedro desceu as escadas correndo para tentar salvar o seu soldadinho, que havia caído sobre um pequeno monte de areia e ficou enterrado até o joelho, só com a perna de fora. Pedro não viu o soldadinho e voltou para seu quarto, desolado. Foi a bailarina de cera quem mais sentiu falta do soldadinho, que a olhava com doçura e um raro brilho no olhar. Dois meninos viram a perna do soldadinho no monte de areia e o ergueram. Eles o acharam bonito, mas quando iam brincar com ele, perceberam que era perneta. Fizeram um barco de papel, colocaram o soldadinho dentro e soltaram em um pequeno canal. Lá se foi o soldadinho de chumbo. Sem saber por quê, ele se lembrou da bailarina de cera. O barquinho foi navegando rio abaixo até chegar ao esgoto e seguiu por ele até o mar. Então, o barquinho virou e o soldadinho foi parar no fundo do mar. Uma grande corvina aproximou-se do soldadinho e o engoliu de uma só vez. Mas o estômago do peixe não conseguia digerir o chumbo do soldadinho. Os pescadores lançaram a rede ao mar e pescaram a corvina. Foi vendida à cozinheira da família de Pedro. Puxa, você imaginou que isso aconteceria? Esse peixe foi parar na casa de Pedro, o dono do soldadinho de chumbo. Bem, vamos ver o que a cozinheira fez. Ela abriu o peixe e viu o soldadinho de chumbo em sua barriga. A cozinheira lavou bem o soldadinho e o colocou sobre a mesa. Quando Pedro viu que o seu soldadinho estava dentro da barriga de um peixe, ficou muito espantado. Pedro levou o soldadinho para o quarto e a bailarina de cera olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. Assim que Pedro saiu, o soldadinho e a bailarina trocaram olhares apaixonados. Quando o relógio bateu as 12 badaladas, os brinquedos ganharam vida. O soldadinho foi até a bailarina de cera, fez uma reverência e os dois se abraçaram. O soldadinho, então, pediu a mão da bailarina em casamento e todos os outros brinquedos fizeram a maior festa. E foram felizes para sempre, para sempre. Claro! E aí, pessoal? Vocês identificaram alguns personagens aí que vocês já conhecem? Vocês viram que essa história foi realmente adaptada, utilizando aí alguns personagens das histórias em quadrinhos?